As empresas costumam planejar suas ações de longo prazo, mas existe um tipo de planejamento que nem sempre recebe a devida importância. Eu estou falando do planejamento para a sucessão profissional. E hoje nós temos uma pessoa que entende do assunto, que está ao meu lado e vai conversar conosco. Está comigo o senhor João Alberto Simeão, que é consultor empresarial, consultor de sucessão de planejamento empresarial. O senhor João Alberto Simeão é graduado em administração, possui mestrado em administração, especialização em administração pública e é também especialista na administração e sucessão da empresa familiar pelo Center for Family Business dos Estados Unidos. É consultor das áreas de planejamento, marketing, RH, sucessão empresarial e planejamento da vida profissional, além de ser diretor da Simeão e Gucci, consultores associados. Bem-vindo, senhor Simeão, ao programa. Senhor Simeão, essa questão do planejamento para a sucessão familiar, como que deve ser iniciado esse processo? Bom, isso aí é um processo que deveria ser iniciado já quando os filhos são crianças, para que possa eles serem preparados durante toda a fase de criança, no jovem no segundo grau e até na faculdade. Então, quando a criança está com 7 anos, a gente já começa a pensar, tornar a criança um profissional de primeira linha. Porque em toda a educação do sistema educacional não se pensa na parte profissional. Você pensa mais na parte pessoal do que da parte profissional. E aí esquece-se, quando chega ao vestibular, aí vem a decisão de querer qual curso fazer, e aí 70% não sabe qual curso fazer no vestibular. Então, quando se pensa principalmente nas empresas familiares, quando se pensa em sucessão, temos que pensar bem cedo, o jovem a partir dos 7 anos já começar a pensar na vida profissional dele. Quem são as pessoas mais indicadas, quem costuma assumir essa posição de comando quando o diretor, quando o fundador da empresa deixa o cargo? Normalmente os filhos, quando estão preparados. Quando eles não estão preparados, era bom ter uma pessoa de dentro ou de fora para que possa assumir a administração da empresa. Mas qual é o fundador, qual é o pai que não gostaria que os filhos estivessem no comando do seu negócio, ou para dar continuidade? Só que muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, esse pessoal não é preparado ou não são preparados para poder assumir de verdade o negócio como o fundador administrava a empresa. E aí há um conflito, porque o filho é sócio, ele tem alguns direitos e ele quer ficar no comando da empresa, mas não tem preparo para isso. E aí a estatística mostra que realmente essa vontade ela acaba dando problema no desempenho da empresa. 70% das empresas não vão para a segunda geração. Isto é, só 30% consegue ser administrada pelos filhos do fundador. Por quê? Qual seria o principal motivo? O principal motivo é a preparação desse jovem. E eu gosto de falar a preparação bem cedo, a partir dos 7 anos, quando a criança começa a se abrir para o mundo. Quando ela entra na fase escolar, mais formal. E aí alguém pode dizer para mim, mas o que se fala para uma criança de 7 anos, né? Olha, para a criança eu não falo muito, eu falo para os pais, pelo amor de Deus, não deixem essa criança ter problema em português e matemática. São as matérias âncoras que vão acompanhar o ser humano até ao fim da vida dele. E o que a gente vê é jovens com problemas em português e em matemática. E ninguém nasce com problema em português e em matemática. Houve algum problema, ou algum desajuste no começo da vida escolar do jovem, e aí ele não gostou da professora, ou ele não gravou a fórmula, enfim. Mas como é que faz para ajudar um jovem desse? Pai e mãe têm que acompanhar. Se não está à altura de ajudar na matemática, por exemplo, pede para um vizinho uma aula particular.
porque essas duas matérias vão acompanhar o jovem até o fim da vida profissional dele. E muitas vezes, por não gostar de matemática e nem de português, ou ir mal nas duas, enfim, quando ele vai decidir a área de concentração, a área de profissional dele, às vezes ele não gosta de matemática, então a área de exatas ele já nem olha. E às vezes a empresa da família está bem nessa área, né? E às vezes a empresa da família está nessa área. Então tem que prestar uma atenção já no começo. Uma outra coisa rapidinho é o hobby. O hobby é fantástico, ele é mágico, porque ele dá dicas de algum talento que o jovem tenha, já a partir dos 7 anos. E hobby é aquilo que se faz com paixão, aquilo que se faz com determinação, aquilo que você pesquisa, aquilo que você se destaca dos outros. Então, os pais devem incentivar o hobby na fase inicial dos jovens, dos filhos, para que é um item a mais para a gente ajudar os jovens na definição do curso superior ou da área que vai, vamos dizer assim, se especializar. Então, muitas vezes os pais não têm nem ideia do que pequenas situações da infância, da criança, fazem toda a diferença lá na frente, depois, no momento da sucessão, no momento da escolha da carreira. Isso é muito importante, então? Muito importante. Tem quase define essa estatística de 70% dos jovens não sabem o que fazer quando atingem a marca da escolha para o vestibular, que curso fazer. Uma outra coisa que eu gosto de ajudar os pais é o estágio, chamo de microestágio, né, a partir dos 7 anos. Mas o que é um estágio para uma criança de 7 anos? Na verdade é um microestágio. Você pega a criança pelo braço, teu filho, tua filha, e vai numa lanchonete e diz, olha, aqui a gente não é só alimento, aqui é um negócio. A pessoa compra os produtos e transforma nesses doces, né, nessas coisas que você está vendo, e ele vive disso. Você pega o jovem, não dá meia hora isso. Você pega o jovem, na outra semana, vai na locadora. Olha, aqui é onde que a gente pega as fitas para assistir os filmes, mas é um negócio. E a criança aos 7 anos já tem maturidade para compreender as primeiras visitas não, mas se você fizer isso uma vez por semana ou uma vez por mês, você vai na farmácia e diz, olha, aqui não é só o remédio que nós compramos para, né, nos tratar, é uma empresa, é um negócio, o pediatra onde que a gente vai, o dentista, enfim, todas essas áreas de negócio a criança deveria visitar. Mas é microestágio de meia hora. Se fizer uma por mês, dos 7 até ele decidir o curso, vai dar quase 15 anos. Então, essa é algumas dicas que a gente dá para que o pai e a mãe possam ajudar os filhos, não só para a empresa familiar, para a vida comum. Qual é o pai e mãe que não gostaria de ajudar os filhos a se tornar um profissional de primeira linha em qualquer empresa? Com certeza, que ótimo. A gente está conversando hoje sobre sucessão familiar, sucessão empresarial e também o planejamento. Você que está nos assistindo, não saia daí, no próximo bloco a gente vai saber mais sobre este assunto tão interessante. Eu volto já já.